Escutar inglês sem entender praticamente nada. Funciona? Ajuda? Adianta? Essa é a pergunta que a gente ouve muitas vezes. Eu vou deixar a resposta no vídeo de hoje. Hello everyone! Mais uma vez, seja bem-vindo ao meu canal, Andrews aqui, respondendo a pergunta que nós escutamos com tanta frequência, se vale a pena nós ouvirmos em inglês, mesmo que nós não estejamos entendendo aquilo que está sendo falado. A curto prazo pode parecer que não tem proveito nenhum, mas a longo prazo pode ter certeza que vai te ajudar e muito. Porque vocabulário e gramática são coisas que nós estudamos diariamente, com bastante frequência, porém, listening não tem a ver com estudo e sim com treino. Nós precisamos treinar o nosso ouvido e o nosso cérebro para que possamos conseguir compreender aquilo que o nativo da língua está falando. Por exemplo, quando nós assistimos o mesmo vídeo ou escutamos o mesmo áudio, ainda que no princípio possa parecer ruído, barulho, se você manter a constância no estudo diário, vocabulário, gramática, escrita, e junto de tudo isso, você está treinando o seu ouvido, pode ter certeza, eu duvido que depois de algumas semanas ou de alguns meses, tudo aquilo que parecia ser apenas barulho, no princípio, lá na frente, vai começar a se tornar um pouco mais compreensível. É como eu disse, vocabulário, gramática, nós estudamos isso com frequência. Agora, audição, listening, nós precisamos treinar o nosso cérebro para uma boa absorção da língua quando o nativo da língua estiver falando. É muito comum, principalmente para quem já mora aqui na Irlanda ou em algum país de língua inglesa, muitas das vezes as pessoas falam: eu consigo até falar alguma coisa, se estiver escrito eu leio, porém quando eles falam, parece que eles estão com um ovo na boca e eu não consigo entender nada. A grande maioria das pessoas falam a mesma coisa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você está dando bastante foco no estudo da gramática e do vocabulário, porém o seu ouvido não está sendo bem treinado. E é por esse motivo que você não consegue compreender quando o nativo da língua fala. Vou deixar algumas dicas que, no meu ponto de vista, vai te ajudar muito a treinar o seu cérebro, a sua audição. Caso você esteja no carro, tem um GPS, faz o seguinte: coloca o teu GPS em inglês, tira do português. Seu telefone, todos os seus aparelhos eletrônicos, coloca em inglês. Por exemplo, no GPS do carro, todos os dias você escutando o GPS falando que a 200 metros vire à direita, a 200 metros, a 100 metros vire à esquerda, a rotatória e assim por diante, você vai começar a ouvir todos os dias as mesmas palavras. Pode ter certeza que tudo aquilo que era só ruído, tudo aquilo que era só barulho no princípio, ao passar do tempo, vai se tornar mais claro. Por quê? Porque você está treinando o seu ouvido para uma boa compreensão. O seu cérebro já consegue mentalizar o seu ouvido, já consegue compreender de uma forma mais natural aquilo que está sendo falado. Então, ouça podcast, rádio, veja filmes, vídeos, ouça música, treine bastante o teu cérebro, o seu ouvido, porque vai te ajudar muito. Ainda que no princípio pareça que você não está entendendo coisa nenhuma, é só barulho. A longo prazo você vai ver que isso vai ter te ajudado e muito. Quer ver mais um exemplo? Pega o mesmo vídeo e assiste ele todos os dias. O mesmo áudio, ouça ele todos os dias. E com o passar do tempo, eu duvido, questão de semanas ou poucos meses, eu duvido que você já não estará tendo uma boa compreensão daquilo que lá no princípio era só barulho. É igual quando nós assistimos um vídeo em inglês sem legenda. No princípio a gente fica ali perdido, parece que não estamos entendendo praticamente nada, pega uma palavra solta, outra palavra solta. Mas aí nós assistimos o mesmo vídeo, dessa vez com legenda. E a gente começa a ler junto à legenda e ouvir aquilo que o nativo está falando, começa a se tornar um pouco mais claro e compreendemos aquilo que está sendo dito. Parece que quando ele fala e estamos lendo ao mesmo tempo, agora faz sentido aquilo que está sendo dito. O que isso quer dizer? Que o seu estudo na gramática e no vocabulário estão indo bem, mas o seu ouvido está precisando dar uma melhorada. Então nós precisamos fazer esse mix, writing, reading, listening, principalmente, e speaking. Quando você treina isso, a sua audição, você vai ver que com o passar do tempo vai se tornar muito mais simples a compreensão daquilo que está sendo abordado. É um mix, né? Nós temos que ter uma constância nos estudos, estudar sim, ler em voz alta, ouvir,
ter imersão com a língua. Ouça podcasts, veja conteúdo, consuma bastante conteúdo em inglês, ouça música, mas não deixe de treinar o seu listening, porque isso vai fazer uma grande diferença a longo prazo. E é lógico, você tem que praticar isso. É importante também você, ao mesmo tempo que você estiver escrevendo e lendo, falando em voz alta, automaticamente você vai estar trabalhando todas essas 4 áreas. Quando você escreve, você lê, você fala e você ouve. Então tenha contato diário e constante com a língua, respondendo de maneira bem clara aquilo que já foi falado durante o vídeo. Vale sim a pena você colocar conteúdos em inglês para que você ouça todos os dias, porque você vai estar treinando o seu cérebro para uma maior compreensão da língua inglesa. Eu morei em Portugal há muitos anos e no princípio, você vê que é questão de treino. Quando eu cheguei em Portugal, eu não conseguia compreender praticamente palavra nenhuma daquilo que os portugueses falavam. O sotaque era diferente, a linguagem, a forma de se expressarem era diferente. Embora falamos a mesma língua, o mesmo idioma, foi com o passar do tempo que eu passei a ter uma boa compreensão do povo português. Se você por acaso está assistindo esse vídeo e mora em Portugal ou já esteve em Portugal, fala para mim se é verdade, deixa aí um comentário. Se no primeiro instante é ou não é difícil nós entendemos os portugueses falando por questão de sotaque, embora nós falamos a mesma língua. Então, com o passar dos anos, com o passar do tempo, dos meses, foi se tornando um pouco mais fácil de nós compreendermos aquilo que estava sendo falado. Porque nós temos o conhecimento da língua portuguesa, no vocabulário, na gramática e etc. Porém, o listening, nesse caso, a audição para compreender o povo português falando, eu não tinha. Porque no Brasil, nós não temos esse costume de estar assistindo conteúdo ou matéria de Portugal, e não temos esse costume de ter contato com os portugueses. Embora nós falemos a mesma língua, o mesmo idioma, quando nós chegamos em Portugal, foi uma grande dificuldade no princípio. E com o passar do tempo, se tornou muito mais claro, muito mais fácil, e agora eu consigo compreendê-los de uma maneira bem natural e simples. E na língua inglesa não é diferente. Nós temos essa dificuldade no princípio. Pode parecer que é só barulho, mas treine bastante o seu ouvido, treine bastante o seu listening e sem perder, é lógico, a constância nos teus estudos do vocabulário, da gramática, da fala, e você vai ver que é só questão de tempo, as coisas vão começar a fluir, o idioma vai começar a fluir de forma natural na sua boca e você vai estar compreendendo os nativos da língua muito melhor do que no princípio, quando você estava ouvindo alguma coisa e parecia que era somente barulho. Tá respondida a pergunta. No meu ponto de vista, é válido. Então, não deixe de seguir esse passo. Coloque o seu GPS do carro em inglês. Muda o seu aparelho celular. Coloque em inglês. Entrou no carro, ouça música, áudios em inglês. Tá na academia fazendo alguma coisa, foninho no ouvido, vê um podcast. Tem a oportunidade de assistir um filme, uma série. Se possível, assista o mesmo vídeo por algumas vezes, com legenda, sem legenda, e depois você vai ver que vai se tornar um pouco mais fácil e mais natural a compreensão conforme o treino. Quanto mais treino, quanto mais você esforçar o seu ouvido e o seu cérebro para compreender a língua, certamente vai ficar muito mais fácil. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não me segue ainda, então me segue nas minhas redes sociais. E se você ainda não está inscrito, não sai daqui sem antes se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Como eu pedi lá no princípio, não esquece, deixa aquele like que é para ajudar o canal a crescer. E tamo junto, eu te vejo no próximo vídeo. See you guys!